Olá, senhoras e senhores, está começando mais um episódio aqui no ART Jus. E hoje o nosso convidado especial será a Lei 12.562, que regulamenta o inciso 3 do artigo 36 da Constituição Federal para dispor sobre o processo e julgamento de representação interventiva perante o Supremo Tribunal Federal. Mas antes de começarmos, galera, não se esqueça de deixar aquele like. Vamos lá? Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da representação interventiva, prevista no inciso 3 do artigo 36 da Constituição Federal. Artigo 2º. A representação será proposta pelo Procurador-Geral da República, em caso de violação aos princípios referidos no inciso 7 do artigo 34 da Constituição Federal, ou de recusa, por parte de Estado-membro, à execução de lei federal. Artigo 3º. A petição inicial deverá conter: inciso 1. A indicação do princípio constitucional que se considera violado, ou, se for o caso, de recusa à aplicação de lei federal das disposições questionadas. Inciso 2. A indicação do ato normativo, do ato administrativo, do ato concreto ou da omissão questionados. Inciso 3. A prova da violação do princípio constitucional ou da recusa de execução de lei federal. Inciso 4. O pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial será apresentada em duas vias, devendo conter, se for o caso, cópia do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Artigo 4º. A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator, quando não for o caso de representação interventiva, faltar algum dos requisitos estabelecidos nesta lei ou for inepta. Parágrafo único. Na decisão de indeferimento da petição inicial, caberá agravo, no prazo de 5 dias. Artigo 5º. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na representação interventiva. Parágrafo 1º. O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o advogado-geral da União ou o procurador-geral da República, no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 2º. A liminar poderá consistir na determinação de que se suspenda o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou administrativas ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da representação interventiva. Artigo 6º. Apreciado o pedido de liminar ou, logo após recebida a petição inicial, se não houver pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, que as prestarão em até 10 dias. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo para a prestação das informações, serão ouvidos sucessivamente o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. Recebida a inicial, o relator deverá tentar dirimir o conflito que dá causa ao pedido, utilizando-se dos meios que julgar necessários na forma do regimento interno. Artigo 7º. Se entender necessário, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que elabore laudo sobre questão ou, ainda, fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo único. Poderão ser autorizadas, a critério do relator, a manifestação e a juntada de documentos por parte de interessados no processo. Artigo 8º. Vencidos os prazos previstos no artigo 6º, ou, se for o caso, realizadas as diligências de que trata o artigo 7º, o relator lançará o relatório, com cópia para todos os ministros, e pedirá dia para julgamento. Artigo 9º. A decisão sobre a representação interventiva somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Artigo 10º. Realizado o julgamento, proclamar-se-á a procedência ou improcedência do pedido formulado na representação interventiva, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros.
Parágrafo único. Estando ausentes ministros em número que possa influir na decisão sobre a representação interventiva, o julgamento será suspenso, a fim de se aguardar o comparecimento dos ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão. Artigo 11. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados e, se a decisão final for aquela procedência do pedido formulado na representação interventiva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, publicado o acórdão, levá-lo-á ao conhecimento do presidente da República para, no prazo improrrogável de até 15 dias, dar cumprimento aos parágrafos 1º e 3º do artigo 36 da Constituição Federal. Parágrafo único. Dentro do prazo de 10 dias, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, a parte dispositiva será publicada em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União. Artigo 12. A decisão que julgar improcedente ou improcedente o pedido de representação interventiva é irrecorrível, sendo insuscetível de impugnação por ação rescisória. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso aí, galera. Mais uma lei, mais uma meta batida. Se você curtiu esse episódio, galera, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e dar like nesse vídeo. Até a próxima. Tchau!